Barre de Pé e Chapigny. Portanto, ocupava a primeira divisão do CEP, ocupava a zona, toda esta zona das trincheiras. Portanto, havia trincheiras de um lado e havia trincheiras do outro. Não é? Havia as trincheiras dos aliados, e depois estavam separados por uma área que era chamada Terra de Ninguém, e cada lado tinha arame farpado, tinha uns rolos enormes de arame farpado, que eles todas as noites, quando os bombardeamentos se terminavam, e pela calada da noite que não se via, então é que eles iam reparar o arame farpado, desenrolar mais para portanto, se estivesse danificado para ficar novamente colocado, etc. Portanto, iam fazer esses trabalhos pela noite dentro. Como? Aproveitavam para arranjar a parte que estivesse danificada do arame farpado, para pôr as coisas em ordem, não é? Para se protegerem vistos, claro, para se protegerem. Já não eram facilmente vistos, não é? Depois havia os raids de artilharia e de infantaria, os chamados raids eram os bombardeamentos, os ataques, tudo isso. Raids, são ataques. R-A-I-D-S. Chamavam-se os raids. E então o que é que eles enfrentavam? Enfrentavam o frio, estavam mal protegidos, é? Enfrentavam a fome, tinham falta de alimentos, estavam muita fome. Enfrentavam a tal falta de higiene, com todos esses problemas que já falaram, nem quero falar. Depois, muitas vezes estarem lá metidos na lama, porque as trincheiras eram uns lamaçais enormes, não é? E eles todos enfiados naquela lama. E quando havia os raids, quando havia os ataques, muitos deles morriam, e os que ficavam vivos ou feridos estavam ali, lado a lado, com os mortos. Não é? Isso deixou marcas terríveis na memória desses combatentes. Posso só perguntar uma coisa? Das memórias que o pai provavelmente lhe falava, lembra-se de alguma situação que ele tenha descrito em que refletisse precisamente esse horror, não é? Com que eles se deparavam todos os dias? Sim. Ele contava isso como sendo frequente, como sendo uma coisa habitual, tanto no teatro de guerra, nas trincheiras onde ele esteve. Isso era algo que acontecia todos os dias, quase sempre. E assim situações com amigos próximos? Sim, ele viu morrer vários companheiros de armas da sua terra, pessoas de quem ele ou era amigo ou se tornou amigo durante o tempo em que lá estiveram, não é? Agora, ele próprio foi vítima, nesse aspecto, foi ferido em combate. E era isso que eu ia falar. Isso aconteceu no dia 28 de novembro de 1917. No dia 28 de novembro de 1917, portanto, o Alberto Leite, o meu pai, ia fazer uma patrulha em Ferme-du-Bois,
tal, um desses tais sítios que eu falei há bocado, em Ferme de Bois, no subsetor número 2, Ferme de Bois, estava a fazer uma patrulha uma patrulha de reconhecimento que se destinava a tentar fazer prisioneiros alemães. Eles faziam essas patrulhas para ver se apanhavam por ali, por perto, os alemães que andavam, por sua vez, a fazer o mesmo em relação aos nossos. Não é? E travavam-se ali situações de combate. Não é? E foi durante uma dessas patrulhas que ele estava a fazer que foi atingido por balas, por uma bala que lhe feriu o braço e o antebraço. Portanto, praticamente ia desfazendo o braço. E perdeu imenso sangue e tal, foi transportado depois para a chamada ambulância. A ambulância eram uns mini hospitais de campanha. Foi transportado. Mesmo nessa ambulância fizeram-lhe uma cirurgia para tentarem tirar a bala. Mas acho que a bala, não sei se estava alojada, esses pormenores já não sei. Sei que foi operado e ficou sempre com o braço bastante defeituoso. Quando chegou a guerra, ele vinha com o braço ferido na guerra ou com marcas? Não, eu vou-vos explicar. Ele, depois dessa ambulância onde foi operado, foi para outro hospital, para um hospital inglês. Depois do hospital inglês, por causa deles, tudo isto foi complicado, para lhe salvarem o braço, para lhe conseguirem salvar o braço. Senão teria ficado sem o braço. Foi para depois para um terceiro hospital, um hospital canadiano. E, portanto, esteve perto de 5 meses no hospital para conseguir que não tivesse que ser o braço amputado. E lá ficou com o braço bastante defeituoso, mas isso não o impediu de continuar como militar, que ele depois passou de miliciano, mais tarde passou de miliciano a militar mesmo permanente, não é? Do exército. O seu pai arrependeu-se para a guerra? Acho que não, porque não se arrependeu, porque ele quis continuar a ser militar, podia ter desistido e não. Abraçou a carreira militar e depois seguiu e chegou a capitão do exército. O João tem uma pergunta? Diz. Para além do braço ficar defeituoso, o seu pai veio com algum trauma? Sim, claro que sim. Isso era inevitável passar por tudo isto sem ficar traumatizado psicologicamente, não é? Depois também havia a questão dos gases que eram lançados nas trincheiras pelo inimigo. Eles tinham umas máscaras, colocavam. Eu tenho muita pena, mas não tenho nenhum objeto para vos mostrar. Mas essas vocês podem encontrar em qualquer livro sobre a guerra. Sim, eles já viram também no vídeo. Pois, aparecem essas máscaras. Sim, mas também não tem nenhuma parte da farda, nada de lembrança do seu pai na Primeira Guerra Mundial. Não, isso, as fardas têm fotografia, tem que já vos vou mostrar, mas a farda, isso depois, ainda por cima, um Claro. militar não guardava essas coisas. Eles, farda eram normal, não guardavam, aqueles que talvez que saíssem
da vida militar talvez guardassem Pois. isso como Quem uma continuava memória. não Quem tinha essa continuava, preocupação. pois ia sempre tendo outras fardas Claro. e não guardava essas. Lara, diz. Ele alguma vez contactou a família de dar cartas, para saber ler e escrever? Sim, sabia, claro, sabia ler e escrevia, aliás, muito bem. Escrevia para os seus pais e para os seus irmãos e irmãs que ele tinha. Correspondia-se normalmente, dentro daquilo que era possível, mas a correspondência deles era censurada. Os militares, as cartas que eles escreviam, se eles se queixassem de alguma coisa que estivessem a passar de mal, essas cartas não seguiam. Eles, para as cartas seguirem, tinham que dizer assim umas coisas sem importância, que estava tudo bem, que estava tudo a correr bem, senão as cartas eram censuradas, apreendiam-lhes as cartas e não as deixavam seguir viagem. Mas liam-nos? Como? Liam nas cartas? Liam, pois. Claro. Que era para não dar uma má imagem do que se está... Para as pessoas não terem, para a família não ter a noção real do que se estava a passar lá, não é? Claro. Tudo aquilo que era dito de mal ou que prejudicasse a imagem do exército português, não era conveniente que chegasse cá a informação. Isso mesmo. Ora, Sofia. Se estivesse hoje com ele, o que é que te perguntar? Olha, São perguntas difíceis. perguntava-lhe tudo o que não lhe perguntei quando ele era vivo. Essa pergunta podíamos ajudar a apresentação. Eu acho que sim, porque ter-me preocupado muito mais em saber das emoções dele, tudo isso, essa parte mais íntima, e realmente, enquanto ele foi vivo, confesso que nunca me interessei muito por lhe fazer essas perguntas. E hoje, se fosse que ele as ia feito. Bruna. Seu pai tinha algum irmão ou irmã? Tinha irmãos, tinha um irmão, mas o irmão dele era mais velho e tinha ido para o Brasil já. Quando foi a Primeira Guerra Mundial, o irmão dele mais velho era uma coisa que havia muito nessa altura, era a emigração, portugueses para o Brasil. E esse irmão, que era talvez uns 15 anos mais velho do que ele, já tinha emigrado para o Brasil, portanto não participou em nada disto. E depois tinha várias irmãs. Lara. Aquela menina, O João? Pode ser. Era muito frequente o seu pai falar em educação na guerra? não, ele não gostava muito de falar disso. Era um assunto que lhe gostava de falar. E agora, é um pormenor engraçado, talvez eu possa contar aqui rapidamente. Ele ficou com... portanto, lá já tinha um posto ligeiro, não era muito elevado, mas já era um posto um bocadinho acima dos soldados. E, portanto, ele tinha vários soldados que estavam debaixo das suas ordens. E ficou, muitos desses soldados, uns morreram, outros ficaram gaseados. Quer dizer, ficaram doentes para sempre por efeito dos gases que respiraram nas trincheiras. Então, esses indivíduos que eram amigos dele, da terra dele, da zona de Barcelos, vinham frequentemente, ou isso lembro-me, vinham à nossa casa, de vez em quando, já sei lá, pelo menos uma vez por ano, vinham visitar o meu pai e o meu pai dava-lhes sempre imensas coisas. Dava-lhes dinheiro, dava-lhes roupa, sapatos, porque eram pessoas pobres que nunca tinham
conseguido fazer mais nada na vida, praticamente, devido ao facto de terem ficado gaseados, terem ficado doentes e, infelizmente, o país não soube cuidar dessas pessoas. Não soube assegurar-lhes o seu futuro. Eles praticamente eram pedintes. Claro. Ou seja, o país acabou por se servir dessas pessoas que gentilmente ofereceram quase a sua vida, não é? Em troca da pátria, ou para honrar a pátria, e quando eles precisaram do país, não houve ninguém que cuidasse deles. Cada um teve que se É verdade. desenrascar por si próprio, não é? Ora, quem é que foi o primeiro? Se ele tem uma recordação. Olha, trouxe o braço, a grande recordação que ele trouxe foi o seu braço deficiente, quer dizer, ele ficou com um braço muito deficiente. É uma marca que fica válida. Edgar. Para além das marcas psicológicas, Claro. não é? Edgar? Nos campos de concentração alemães, os portugueses sofriam muito, os alemães davam-lhes castigos maus. Realmente, muitos dos portugueses que combateram foram feitos prisioneiros dos alemães. Portanto, eram postos em campos de prisioneiros. Não confundir com os campos de concentração da Claro, Segunda Guerra Segunda Mundial, Guerra, que são pois. coisas diferentes. Exatamente. Portanto, mas estes portugueses que foram feitos prisioneiros em campos de prisioneiros alemães, claro que sofreram muito. Não foi o caso do meu pai, que não chegou a ir. E, portanto, já agora, deixem-me só completar que ele, pelo facto de estar a recuperar do ferimento grave que sofreu, não chegou a participar na Batalha de Lali. A Batalha de Lali, já agora, foi a 9 de abril de 1918. Foi a 9 de abril de 1918. Mas o seu regimento, portanto, o regimento a que ele pertencia, esteve na primeira linha da Batalha de Lali, 9 de abril de 1918. O regimento a que ele pertencia esteve na primeira linha da batalha, na primeira linha do subsetor esquerdo, em Fouquissart. E, como sabem, o contingente português acabou por ser aniquilado e eles morreram às centenas. Olha, esperem só um bocadinho. Eu sei que tocou, mas já agora vamos aproveitar só mais 5 E minutinhos. só falarmos Claro. rapidamente do louvor que ele recebeu. Sim, isso é importante. O louvor que ele recebeu por ter sido ferido em combate, portanto, pela sua participação. Foi também, recebeu a medalha comemorativa das campanhas do Exército Português. Foi condecorado com a medalha da Vitória. E depois embarcou o regresso a Portugal no navio Kursk, no porto de Cherbourg. Embarcou no porto de Cherbourg, em França, em direção a Portugal. Eu rematava com isto. Ele trazia consigo memórias muito negativas acerca da participação de Portugal nesta guerra, pelas muitas baixas ocorridas, pelo sofrimento e privações de toda a espécie, pelos companheiros gaseados, por ele próprio também feridos em combate, pela falta de apoio por parte dos aliados nos momentos decisivos. Costumava dizer
disse isso várias vezes. Os portugueses, na Primeira Guerra, foram carne para canhão. Eu dizia isso. Essa é uma expressão muito utilizada realmente nessa época. Umas imagens que era para projetar. A medalha da vitória. Está na mão de um sobrinho meu. As condecorações todas que ele teve, depois teve muitas ao longo da vida. Esta medalha comemorativa das campanhas do Exército Português. Esta é a fotografia dele nessa época. A farda que usava quando foi para lá. A sério, Léo? A brincar. Esta é uma imagem, esta aqui é uma imagem que está no Museu da Imagem em Braga, que é da partida dos soldados de Braga, que partiram da infantaria aqui de Braga para a França. Aqui a campa do meu pai no cemitério de Braga, no Talhão dos Combatentes. Ele morreu muitos anos depois, morreu em 1980 já. 1980. E aqui é o monumento que está no cemitério de Braga aos combatentes da Primeira Guerra Mundial. Cemitério de Montes. E pronto. Ora, eu, antes de fazem favor, só aguardam um minuto. Em nome da turma do 6º 1, eu gostaria de agradecer imenso o facto de ter vindo. Para eles é um privilégio ouvir de viva voz a experiência de alguém que contactou e teve alguém na Primeira Grande Guerra, para se perceberem o que realmente foi a participação portuguesa. E gostaria só